O Tony Khan, este homem lindo e maravilhoso, conseguiu fazer do All Out o maior pay-per-view de, sei lá, das últimas décadas do Pro Wrestling. Esse cara conseguiu juntar um roster de estrelas. O que esse cara tá fazendo é histórico. O que esse cara conseguiu fazer até aqui tem sido histórico. E tudo aponta para um futuro que vai ser ainda mais histórico, que vai ser ainda mais brilhante. O hype não é só por aquilo que aconteceu, não é só por aquilo que o Tony Khan conseguiu nos entregar, conseguiu nos mostrar. Não é apenas pelo espetáculo que ele conseguiu nos dar, mas é por tudo que está por vir ainda. Mas é por tudo que essa empresa, que esses atletas que ele tem, podem nos entregar. E olha as estrelas que ele nos deu durante esse All Out. O que esse cara conseguiu fazer, pelo menos em mim, é fazer crescer em mim de novo esse amor pelo wrestling. Que eu perdi desde que a NXT parou de ter graça. Desde que a NXT perdeu a essência dela. Desde Adam Cole versus Gargano. Aquela foi a última vez que eu fiquei tão animado em assistir um show de pro wrestling. Que eu fiquei tão movido emocionalmente por conta de pro wrestling. Aquela NXT foi a última vez que eu me senti assim. E agora o Tony Khan consegue fazer com que tudo isso cresça de novo, com que tudo isso apareça de novo. E agora de um jeito maior, mais intenso do que nunca. Quando o Adam Cole apareceu no evento principal daquele All Out, eu não conseguia me conter, cara. Foi demais, foi demais. E era algo que a gente tava esperando, mas a entrega foi tão genial, foi feita tão bem. E nos entregar surpresas assim já é a marca registrada da AEW, já é a marca registrada do Tony Khan. E por mais que então que seja algo que a gente já esperava que fosse acontecer, ainda assim foi tremendo. Ainda assim foi grandioso. A primeira luta do pay-per-view teve Miro contra o Ed Kingston pelo TNT Championship. E por mais que a gente já soubesse como a luta ia acabar, que o Miro ia continuar sendo campeão, a luta ainda foi sensacional. Foi uma luta muito boa. O Miro está sendo conduzido muito bem pela AEW, criativamente. E tá aumentando ainda mais o nível de importância desse título da TNT. Depois a gente teve o Jon Moxley contra o Satoshi Kojima. E a luta que foi demais também. E no final da luta a gente teve o Minoru Suzuki, cara, aparecendo. E cara, você tá maluco? Que é isso, velho? Foi a primeira surpresa da noite. Foi a primeira grande surpresa que a AEW deu pra gente. O Minoru Suzuki apareceu na AEW e aplicou um pile driver no Moxley. Depois de trocar alguns golpes com eles ali, a gente vai ter na quarta-feira Jon Moxley contra o Minoru Suzuki, cara, no Dynamite. Que loucura, que loucura. Depois a gente teve a Britt Baker, que foi uma das melhores lutas dela que eu já consegui assistir, contra a Kris Statlander. Ela que deu ali pistas sobre o que estaria por vir mais no final da noite com aquele Panama Sunrise, que não é o Panama Sunrise. Grande apresentação da Kris. A Britt Baker, por mais que ela esteja muito over, ela jogou o heel ali da história, ela que interpretou o papel do heel durante o match. E a gente quer tentar vaiar a Britt Baker, mas não tem como. E as duas saíram por cima. Foi um match em que as duas saíram por cima. Tanto a Kris, que perdeu, mas apresentou uma grande luta. E a Britt continuou saindo por cima, continuou ali sendo a grande estrela da divisão feminina. E aí... E aí, Lucha Brothers contra o Young Bucks pelo título de duplas da AEW na jaula de aço. E meu Deus do céu, se não foi a melhor luta do ano até aqui.
Talvez não tenha sido melhor que Walter contra o Dragunov, mas eu acho que a única luta que compete com Lucha Brothers e Young Bucks nesse All Out é a do Walter e a do Dragunov. Com certeza. Cara, que lutaça, que espetáculo foi esse All Out. A gente teve ali a luta também entre o Chris Jericho e o MJF, que foi conduzida, eu já tinha dito que o build-up para essa luta foi o melhor build-up de todas as lutas desse All Out. E a gente sabia que não ia ser um espetáculo técnico essa luta, mas que ia ser um espetáculo. Sem sombra de dúvidas, ia ser um espetáculo. E foi. A maneira como eles entregaram o desfecho da luta foi um espetáculo. Com o MJF, com aquele final falso lá, em que a árbitro que tava ou a árbitra que tava lá, deu a vitória pro MJF, mas depois veio o outro árbitro e falou com ela que o Chris Jericho tinha colocado o pé na corda. Cara, foi sensacional. Foi sensacional. Eu não sei se essa feud continua. Eu esperava que quem fosse vencer fosse o MJF, porque pra mim faz mais sentido colocar o MJF over. E eu não sei então se essa rivalidade continua até o MJF sair over, mas eu acho que essa ideia do Babyface sair over no final da feud faz sentido também. E até porque o MJF não saiu por baixo, por mais que ele tenha perdido. Essa feud, e se essa luta foi a conclusão dessa feud, ela fez muito bem pro MJF. Independente se ele tenha perdido ou não essa luta foi importantíssima para colocar ele ainda mais over como um heel melhor ainda, independente do resultado dessa luta. Então foi tudo muito bem conduzido. A maneira como foi conduzido o final falso, o Babyface saindo por cima, mas o MJF ainda sendo um heel muito ameaçador. Então foi muito bem conduzida. Foi a luta que teve a melhor condução pra mim desse pay-per-view. Aí depois a gente teve o Cassino Battle Royale das mulheres, em que a gente teve a segunda surpresa da noite com a Ruby Soho, que estreou pela AEW, que foi pra ela uma estreia muito emocionante e ela deixou transparecer isso na hora que ela tava fazendo o caminho até o ringue. E no final ficou ela ali, a Thunder Rosa, que pra mim seria quem venceria esse Cassino Battle Royale. Mas foi a Ruby, foi a estreante na AEW que venceu. E agora a Britt tem aí uma babyface que talvez possa tirar esse título dela. Vamos ver o que as próximas semanas nos apresentam aí, pra futura feud dessas duas. Eu acho que a Ruby ainda tem que provar muita coisa, caso ela queira ser a babyface que tire o título da Britt. Eu ainda não sei se vai ser ela, mas vamos ver. Eu ainda tô curioso para ver como essa feud vai caminhar e como a AEW vai conduzir criativamente a Ruby Soho, para ver se ela realmente vai ser a babyface que vai destronar a Britt Baker. Enfim, eu troquei a sequência aqui, porque o Chris Jericho e o MJF foi antes do Cassino Battle Royale. Mas aí a gente teve então depois o retorno aos rings do CM Punk. Depois de 7 anos, ele volta contra o Darby Allin. E que luta, cara. Que luta. Eu imaginava que quem venceria seria o Darby Allin. Só que depois eu fiquei pensando que também não faz sentido que o CM Punk perda em Chicago na sua estreia. Mas eu acho que a luta fez bem ainda, mesmo que o Darby tenha perdido, a luta fez bem pro Darby. E fez bem pro CM Punk, né, cara? Fez bem pro CM Punk que tava ali de frente da sua plateia. E fez bem não só pros dois, mas fez bem pro wrestling. Fez bem pro wrestling ter o Punk de volta. Fez bem pra plateia, fez bem pro público que assistiu, fez bem pra AEW. Fez bem pros dois competidores. Tanto o Darby que saiu por cima também, apesar da derrota, quanto por CM Punk. O Darby que ele meio que quis ser o heel da história, interpretar o heel na história, mesmo que ele seja uma babyface. Na verdade era babyface contra babyface, mas durante o match ali, o Darby, ele deu alguns sinais de que ele seria o heel e querendo tirar algumas vaias do público, algumas vaias da plateia.
Mas estava claro desde o início do build-up para essa luta que era Babyface contra Babyface. Então ia ser difícil escolher alguém para vaiar. Mas enfim, foi demais. O Darby Allin realmente não perde nada perdendo pro CM Punk. Não perde nada. Eu acho que ele ganha muito. Só de trabalhar com o CM Punk, ele ganha demais. Enfim, seguindo, a gente teve Paul White vs Q2 Marshall, que não me interessa. Pra mim, não preciso ver o Paul White de novo dentro do ringue. E aí, o evento principal, Kenny contra Christian Cage. Foi uma luta que cumpriu o seu papel. O Kenny venceu o Christian de uma maneira que demonstrou ali o quanto o Christian é forte. E demonstrou também o quanto o Omega continua sendo o melhor wrestling atual. E aí, o final que foi ali com One Winged Angel se não me engano, da segunda corda, ou foi da terceira, não me lembro, mas foi top, foi um jeito bom de terminar a luta, porque ninguém sai de um Winged Angel, e ninguém sai muito menos de um Winged Angel da terceira corda. Então foi bom para nos mostrar a força do Christian Cage, né? Então fez bem nesse ponto pro Christian Cage. E aí, depois, no final de tudo, que foi... pra mim ali foi, tirando ver o CM Punk lutar de novo, essa foi sem sombra de dúvidas a melhor parte do pay-per-view. Um pay-per-view, ele tem que ser montado em cima de star power, em cima de talentos que atraiam o público e que entregam, que conseguem entregar ao público boas apresentações. A gente teve tudo isso durante esse All Out. A gente teve essas duas coisas, o star power e grandes apresentações. A gente teve todas essas coisas. E pra mim o ponto maior, com certeza, sem sombra de dúvidas, foi depois da luta do evento principal. Se a luta mais importante era CM Punk contra Darby Allin, o que aconteceu depois da luta do evento principal, pra mim tomou os holofotes, na minha opinião, desse All Out. É algo estranho e é até pesado você pensar assim que algo poderia roubar os holofotes da volta do CM Punk. Mas, pra mim, na minha individualidade aqui, eu acho que essa foi a parte mais alta desse All Out. Quando então o Kenny Omega venceu o Christian Cage, ele voltou pro público e disse: mais uma vez eu provei que eu sou o melhor e não tem ninguém que possa tirar esse cinturão de mim. Porque as únicas pessoas que podem, ou eu já derrotei, ou já se aposentaram, ou estão mortas. E aí as luzes se apagaram, tocou uma música lá e apareceu no telão Adam Cole. E ele caminhou pro ringue. Cara do céu, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu vibrei tanto com essa volta, vibrei tanto. Pra mim foi a maior surpresa. Foi muito bom ver as outras surpresas, mas pra mim essa foi a melhor. Eu acredito que o Adam Cole é um dos maiores wrestlers da geração dele. Tanto no que diz respeito à gimmick dele, ao personagem que ele traz, que ele faz isso com perfeição, quanto à performance dentro do ringue. Tanto a habilidade dele como wrestler. O cara é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores da geração dele, sem sombra de dúvidas. Talento que ia ser desperdiçado, eu tenho certeza, se ele continuasse na WWE. E alguém que eu realmente não esperava que aparecesse no All Out. Eu esperava que ele fosse anunciado pela IW muito mais pra frente. Então vê-lo no All Out foi realmente uma grande surpresa. Por mais que nós acreditássemos que ele iria pra IW, mas não agora. Não tão rápido assim depois de ter sido liberado pela WWE. Enfim, eu já disse que foi Adam Cole versus Gargano que fez minha paixão por Pro Wrestling reacender. E agora é esse cara que faz de novo quando ele aparece no All Out. Ele conseguiu fazer a mesma coisa aparecendo no All Out. Graças ao Tony Khan. Graças ao Tony Khan. E aí ele entrou primeiro dando essa ideia de que ele ia confrontar o Kenny e a Elite. Mas aí ele deu um super kick no Jungle Boy. E daí depois o Kenny falou: o que vocês achavam que ia acontecer? Esse cara é o nosso melhor amigo. Ele que no Kayfabe ali e no Bean da Elite ele foi dado como morto, né, pela Elite, e agora ele voltou
Ele voltou pra ser, pra mim, a melhor adição e quem eu estava mais ansioso pra ver pela AEW. Agora fazendo parte desse roster. E depois, quando o Kenny Omega já tava despedindo todo mundo com aquela frase típica dele, que ele usa pra despedir o público, nós tivemos a estreia pela AEW, a primeira aparição pela AEW do Bryan Danielson. E o quão grande é isso. Esse All Out conseguiu ser o maior pay-per-view, não só por causa das lutas, mas por quem apareceu nesse All Out. Conseguiu ser um dos melhores pay-per-views das últimas décadas. E eu não consegui fazer nada na segunda-feira porque eu tava de ressaca desse All Out. Eu não vejo mais nenhum motivo pra continuar assistindo o WWE depois do que a AEW fez. Porque o Adam Cole, que é aquele quem eu gostava de assistir, já tá na AEW. E agora eles têm o Bryan Danielson, que é também um dos maiores de todos os tempos. É um dos maiores wrestlers de todos os tempos. E ele tá aqui pra brigar pelo ouro. Ele tá aqui, ele mesmo disse que o CM Punk ele poderia até ter vindo pra ajudar os novos talentos. Mas o Daniel Bryan ele tá aqui pelo ouro. Ele tá aqui pra mostrar que ele é o melhor wrestler. Que ele com certeza, eu acredito que ele com certeza é um dos melhores pro wrestlers ali, de gongo a gongo, de apresentação dentro do ringue. Eu acredito que ele é um dos melhores de todos os tempos. Cara, All Out, AEW, Tony Khan, o que esse cara conseguiu fazer? Ele é o salvador do pro wrestling. Ele tem sido o salvador do pro wrestling. O fã de pro wrestling tem muito a agradecer ao Tony Khan.